Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para poder expor numa mesa tão importante. Como outros já disseram, é um problema de saúde pública, realmente. A gente vive isso, quem trabalha na cirurgia vascular, principalmente no serviço público, vive isso com frequência. Um pouco da epidemiologia, 25% das úlceras em pé diabéticos apresentam osteomielite. Então, esse tema que eu vou trazer para vocês, ele é muito sensível à experiência da equipe e do cirurgião. A gente, infelizmente, no Rio de Janeiro, não tem essas equipes multidisciplinares tão completas. A gente consegue enfermeiras, muitas vezes ortopedistas, cirurgiões plásticos bem mais difícil. E aí a gente tem um problema nesse diagnóstico, nesse tratamento. Mas a gente vê que 25% das úlceras podem apresentar a osteomielite. As úlceras mais profundas são as de maior risco. E nesses casos, que são a maioria, a osteomielite ela não é de tão difícil diagnóstico. A última apresentadora teve uma noção muito grande, que a ressonância já traz quase todos os elementos para esse diagnóstico. O diagnóstico precoce, tratamento rápido e agressivo evitam a perda do membro. Nosso ortopedista falou com muita propriedade que qualquer tipo de amputação pode alterar a mecânica desse pé. E isso vai melhorar o quadro inicial, mas pode trazer novas lesões num evento muito precoce. A prevalência de osteomielite após úlcera perfurante do pé pode chegar a 16% na população, mas nos diabéticos ultrapassa 40%. E aí, mais uma vez, a importância desse grupo de pé diabético ter isso em mente. Nosso diagnóstico no ambulatório, eu estou falando aqui do ambulatório da Policlínica Piquet Carneiro, na UERJ, que é onde eu trabalho. É feito através do teste do probe, ou estilete positivo, que é feito em todos os pacientes com úlcera. Isso significa simplesmente pegar uma pinça estéril e colocar no fundo da úlcera e ver se você entra em contato com alguma estrutura óssea. E aumenta muito a chance de alguma osteomielite. Somado isso ao raio-x simples, a gente tem aí um valor preditivo de quase 80% no nosso ambulatório, porque essas úlceras elas já vêm para a gente com mais de 3 semanas de evolução. E aí, nesses casos, a chance de osteomielite já é maior. A ressonância, como foi exposto, ela é importantíssima e não chega a ser o padrão ouro hoje da osteomielite, porque ainda é a biópsia óssea com cultura, mas ela traz informações muito importantes no segmento e no tratamento. Isso aqui é um quadro recente, é uma paciente dessa semana no nosso ambulatório, uma lesão que, a princípio, assusta, mas que nos pacientes diabéticos é uma lesão que a gente vê todo dia. Uma senhora de 85 anos, cega, hipertensa diabética de alto risco, com uma imagem, um teste de probe positivo e uma imagem em raio-x dessa maneira. Muitos médicos pensariam numa amputação primária para essa paciente, pelo menos com a ressecção dessa estrutura óssea, mas uma paciente de alto risco. E o que fazer? A nossa experiência vem aumentando, com grupos internacionais que também mostram essa mesma casuística, e o tratamento exclusivamente clínico, com antibiótico terapia de longa data, previne a mortalidade, que nesses pacientes é alta, e evita a superlotação das emergências. Então, a gente tem um pé diabético e a osteomielite, foi isso que me foi proposto. Nos pacientes isquêmicos, a revascularização é imprescindível. Na infecção grave, nos pacientes que têm uma gangrena, a amputação primária, a gente não tem muita dúvida sobre isso. Agora, na infecção localizada, nos pacientes de alto risco cirúrgico, o que a gente pode fazer para desafogar as emergências e melhorar esse resultado? O doutor Virgínio falou muito bem, a atenção secundária é falha no Rio de Janeiro e na grande parte do Brasil, e eu acho que a atenção secundária vai entrar aí, talvez desafogando essa emergência. Uma classificação da literatura Cierne e Mader nos diz um pouco a respeito da classificação da osteomielite no pé diabético, mas não traz resultados em relação à propedêutica. Um caso também do nosso hospital, você pode ver que uma isquemia, nesse caso aqui, uma amputação de hálux, a gente não tem muito o que fazer porque o componente isquêmico é mais importante. E numa gangrena isquêmica com infecção, a gente também não tem muita dúvida. Amputação, revascularização, não é isso que é o nosso caso aqui hoje. Da mesma maneira, lesões extensas, com uma gangrena de todo o tecido de parte mole, uma destruição óssea muito grave, a amputação de raio que a gente usa aqui, como é de quinto dedo, a gente consegue um resultado da mecânica da marcha razoável. Então, esses casos, amputação primária, revascularização, a gente não tem dúvida. Mas e esses pequenos casos?
uma lesão osteomielítica com pequeno mal perfurante em cabeça de hálux, principalmente, aqui um outro caso. Esses casos é que poderiam ir para emergência se não houvesse um tratamento de nível secundário, mas que no nosso ambulatório eles encontram amparo e encontram um tratamento antibiótico efetivo com resultado muito bom. Aqui mostrando mais um caso, esse mesmo paciente, a evolução, desculpa que está invertido, esse aqui é a primeira imagem, isso aqui já com 15 dias, a gente faz o acompanhamento seriado apenas com raio-x desses pacientes. A gente tem uma equipe de enfermagem muito bem montada e que trabalha com a gente 7 dias por semana, trazendo isso a tratamento da ferida, junto com a antibiótico terapia. Mostrar para vocês a microbiologia mais frequente. No nosso ambulatório, o antibiótico de escolha é o Clavulim, é a amoxicilina com clavulanato, e em poucos casos ele não apresenta um resultado satisfatório. Esse estudo foi desenvolvido para provar que a cirurgia era melhor que o tratamento clínico. Foi um estudo de 2006, foi publicado, só que o autor não conseguiu chegar a esse resultado. O uso de antibiótico não reduz a taxa de cicatrização, ao contrário, ele inclusive melhora, associado ou não à parte cirúrgica, ele não conseguiu provar que simplesmente o tratamento clínico é pior. E ainda, que o uso de antibiótico exclusivo sem debridamento não aumenta a taxa de amputação. Então, ele, infelizmente ou felizmente, não conseguiu provar o que ele se propôs. Mais um amparo na literatura mostrando a influência da osteomielite na localização do pé e o que traria isso de prevalência de amputação de perna. Então, a osteomielite de médio e retro pé tem o maior risco de amputação. Isso a gente vê. As lesões de calcâneo ou de médio pé com gangrena, a recuperação é muito mais difícil. Agora, o osteomielite de antepé, de dedo, o paciente tem maior taxa de sucesso no tratamento clínico. E é esse paciente que a gente vai propor esse tratamento primário. Os pacientes que têm pequenas lesões com osteomielite presente. Uma lesão como essa é uma paciente do nosso ambulatório, uma paciente idosa, mas que tem uma lesão de médio pé, que infiltra até a perna, com uma região, com um sinal flogístico importante, uma paciente que não tem sinais clínicos de sepse ou de infecção, mas que isso também é comum, a gente vê muito isso no paciente diabético. Então, essa paciente ela não evoluiu satisfatoriamente com o tratamento clínico e até 50% desses pacientes evoluem para amputação mesmo. Mas, mesmo assim, vale a pena, nos pacientes clinicamente estáveis, tentar o tratamento antibiótico, no nosso caso, com limite de 6 meses. A média de cura é com 3 meses, mas até 6 meses a gente tenta insistir com antibiótico terapia. Mais um guideline a respeito do tratamento das infecções no pé diabético, mostrando, esse publicado em 2012, mostrando que é possível o tratamento clínico do paciente com osteomielite no pé diabético, mas que ainda faltam guidelines específicos para esse tratamento, mas que é possível e o resultado também é factível. Mais um trabalho mostrando que a cirurgia pode alterar a mecânica do pé. Então, como o nosso ortopedista falou, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pequenas amputações. Uma pequena amputação de hálux pode causar uma úlcera de calcâneo, uma úlcera de metatarso, e esse paciente vai sofrer uma amputação maior por causa de uma pequena amputação de hálux inicial. Então, aqui, uma lesão como essa, com gangrena, com necrose, às vezes uma pequena ressecção óssea e antibiótico terapia, a gente tem esse resultado. E como já foi demonstrado, tentar manter ao máximo a mecânica do pé. Então, como conclusão 1, nos casos isquêmicos, realizar revascularização e amputação de debridamento, isso não tem dúvida. Nos casos de infecção avançada local ou sistemicamente, avaliar a amputação primária pelo risco de vida. A conduta conservadora apresenta resultados positivos com ou sem o desbridamento. A ressecção óssea pode não ser necessária. E o tratamento combinado, com pequenas ressecções cirúrgicas locais, podem abreviar o tempo de tratamento. Muito obrigado.